nas relações neuróticas, que as pessoas se relacionem segundo um desses três papéis. E a forma como esses papéis interagem entre si é o que se chama de jogos psicológicos. A vítima precisa trabalhar para conquistar a sua autonomia e assumir as rédeas da própria vida sem depender de uma outra pessoa. Todas elas precisam desenvolver a autonomia e a autorresponsabilidade e se conscientizar de que elas podem até ajudar as outras pessoas, mas jamais carregá-las no colo. Olá pessoal, eu sou Daniel Francis e mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema interessante para quem quer se relacionar melhor e compreender a dinâmica das relações interpessoais. Jogos psicológicos. A teoria dos jogos psicológicos foi construída dentro de uma das abordagens da psicologia chamada análise transacional, que foi criada por Eric Berne na década de 1950. E outro teórico que estudou com Eric Berne, chamado Stephen Karpman, desenvolveu a teoria que se chama triângulo dramático. Segundo essa teoria, é muito comum nas relações neuróticas que as pessoas se relacionem segundo um desses três papéis. O papel de vítima, o papel de perseguidor ou vilão e o papel de salvador. São papéis que evidenciam uma forma desequilibrada de se relacionar. E a forma como esses papéis interagem entre si é o que se chama de jogos psicológicos. E dito isso, vamos falar sobre o comportamento típico de cada um dos três papéis. A vítima é a pessoa que diz para si própria: coitadinha de mim. Ela se sente oprimida, indefesa, sem esperança, sem força, incapaz de resolver problemas e de assumir as rédeas da própria vida. Se ela não estiver sendo perseguida, ela buscará um perseguidor e também um salvador, que até salvará o seu dia, mas que perpetuará a sua condição de vítima, não a ajudando que ela assuma as rédeas da própria vida. Ela se sente maltratada pelas outras pessoas e diz que não merece isso, mas não faz nada para mudar a sua situação. O perseguidor ou vilão acha que tem o direito e o poder de julgar as outras pessoas. Ele insiste dizendo sempre: é tudo culpa sua. O perseguidor é uma pessoa controladora, crítica, opressora, autoritária, rígida, raivosa, que se coloca sempre com um ar de superioridade e sempre atribui a total culpa ao outro pelos problemas da relação. E o perseguidor também geralmente padece de um constante mau humor. O salvador é aquele que ingressa na relação dizendo: deixe-me ajudá-la. Ele se comporta como se devesse sempre ajudar os outros, ainda que eles não lhe peçam ajuda. A vítima é o seu par ideal, e o seu ato de socorrê-la acaba gerando efeitos negativos, pois mantém a vítima na condição de dependente. Em geral, o salvador quer evitar seus próprios problemas, disfarçando-os na forma de preocupação com as necessidades da vítima. As pessoas assumem esses três papéis de acordo com o tipo de relação que travam com o outro. Por exemplo, a mesma pessoa pode se comportar como vítima em uma relação, como perseguidora em uma outra relação e como salvadora em uma terceira relação. Pode acontecer também o intercâmbio entre os papéis. Por exemplo, o salvador, cansado de defender e de ajudar a vítima, pode se tornar o seu perseguidor. Pode acontecer também da vítima achar que tem o direito de se tornar perseguidora. Podemos dar como exemplo o caso da filha que se sente vítima de um pai autoritário e abusivo.
O namorado chega como salvador, resolve morar com ela e sustentá-la. Ele não a estimula a trabalhar, dizendo que tem condições de sustentar os dois. Mas com o passar do tempo, cansado de trabalhar para sustentar os dois, ele resolve se rebelar contra a vítima e passa a persegui-la. É o caso típico de salvador que se converte no papel de perseguidor. Essa dinâmica do triângulo dramático acontece no ciclo de repetição dos relacionamentos abusivos. Muitas pessoas que se sentem dependentes, econômica ou afetivamente, buscam constantemente um salvador. E na medida em que elas não buscam desenvolver a sua autonomia, a sua independência, o salvador se cansa com a sua condição e se torna o seu perseguidor. Ela busca então se libertar do perseguidor. Mas se ela não se autorresponsabilizar pela própria vida e se tornar independente e autônoma, ela buscará um outro salvador que tenderá a se tornar em um novo perseguidor. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, como as pessoas podem se libertar desses papéis? É muito difícil que as pessoas saiam desses papéis sozinhas, porque elas constroem justificativas lógicas para se manterem em suas posições. No entanto, uma coisa é certa: todas elas precisam desenvolver a autonomia e a autorresponsabilidade e se conscientizar de que elas podem até ajudar as outras pessoas, mas jamais carregá-las no colo. O perseguidor precisa se conscientizar de que deve antes satisfazer as próprias necessidades e não priorizar as necessidades dos outros. Da mesma forma que ele precisa se conscientizar de que cada pessoa é autorresponsável pela própria vida, ele precisa ter em mente que não tem o direito de julgar ou castigar as outras pessoas. A vítima precisa trabalhar para conquistar a sua autonomia e assumir as rédeas da própria vida sem depender de uma outra pessoa. Ela precisa desenvolver a autoconfiança e a autorresponsabilidade e ter em mente de que conquistando a sua independência econômica e afetiva, ela conquistará também a sua liberdade, podendo assim se relacionar de forma muito mais saudável com as outras pessoas. Por sua vez, o salvador precisa compreender que cada pessoa é autorresponsável pela própria vida e que ajudar alguém não é fazer por ela algo que cabe somente a ela fazer. Esse comportamento a tornará uma pessoa incapaz. E por fim, essa teoria mostra a importância da autorresponsabilidade nas nossas vidas. Na medida em que cada pessoa se conscientizar de que precisa assumir as rédeas da própria vida, as pessoas conquistam a liberdade e transcendem a lógica da dominação, construindo entre si relações de amor genuíno, que não sejam caracterizadas pela dependência. Então é isso, hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele e compartilhe com outras pessoas que você acha que possam gostar ou que estejam precisando ouvir essa mensagem. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.